Muito bem, amigos, a lição número 2, falando sobre a parte do domingo, o chamado de Jesus, nos mostra como as pessoas podem reagir de duas formas ao chamado do Senhor Jesus. O evangelista Marcos mostrou que Jesus teve, assim, fez um chamado às pessoas e ele é muito sucinto, ele é muito direto naquilo que ele mostra como Jesus chamou e como as pessoas reagiram. Conta-se que um grande guerreiro, ouvindo falar que o grande sábio Euclides estava passando pela vila onde ele atuava, ele foi lá e pediu ao grande sábio Euclides que pudesse recebê-lo como discípulo. O sábio Euclides disse: pode vir, não tem nenhum problema. Mas o guerreiro ficou espantado porque ele queria aprender as filosofias da vida, da mesma forma como ele encarava as batalhas, onde ele era sempre vencedor. Depois de algum tempo, ele ficou assim, muito desanimado com o aprendizado. E disse: sábio, não existe um caminho mais fácil de se aprender as filosofias e as matemáticas? O sábio Euclides disse: meu amigo, se houvesse um caminho fácil, eu teria aqui milhares de discípulos. Realmente é preciso muita determinação para ser meu discípulo, por isso tenho tão poucos. As pessoas gostariam de ter um caminho muito fácil para chegar ao céu, um caminho largo, cheio de flores, muito prazer, para que pudessem então chegar ao céu. Mas o que nós encontramos no caminho para o céu é um caminho estreito, cheio muitas vezes de pedregulhos e espinhos. E isso Jesus, ele sempre mostrou que haveria. Ele disse: o caminho para o céu é um caminho estreito. O caminho largo é o caminho do mundo. Por isso, muitas pessoas abandonam Jesus no meio do caminho. A pergunta número 1 da lição 2 pergunta dessa forma: quem foram os primeiros discípulos de Jesus e como eles reagiram ao seu chamado? Marcos capítulo 1, verso 16 a 20 diz assim: e andando Jesus junto ao mar da Galileia, ele viu Simão e também o seu irmão André, que estavam pescando. E ele então disse aos dois: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Verso 18, e deixando logo as suas redes, eles o seguiram. E passando um pouco mais ali adiante, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e também João, o seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E Jesus disse logo: venham e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando tudo no barco com seu pai Zebedeu e com os empregados, seguiram a Jesus. Então a pergunta é: quem foram os primeiros discípulos de Jesus? Qual a reação deles? Os primeiros discípulos foi Simão, Pedro, André e seu irmão, depois Tiago e João, e a reação deles foi espontânea: seguir Jesus de imediato. O chamado de Jesus aos seus jovens discípulos não foi carregado de um discurso persuasivo. Jesus não prometeu nada. Jesus poderia dizer: vinde após mim, vocês terão a vida eterna. Venham após mim, que a recompensa será boa. Mas ele simplesmente disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus os chamou para uma tarefa. Eles estavam no meio de suas tarefas normais, cotidianas. E Jesus então os chamou para um momento de trabalho. A irmã White, no livro Deserto das Nações, página 604, ela escreveu o seguinte: quando Cristo esteve na terra, ele não ordenou que os pescadores, a quem ele chamou, fossem aos rabinos obter conhecimento. Pelo contrário, ele os chamou para uma tarefa e disse-lhes: eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram tudo imediatamente e o seguiram. Na verdade, o chamado de Jesus foi um chamado ao discipulado, prometendo que iria prepará-los e capacitá-los. Eu vos farei pescadores de homens. Por isso, a reação deles foi tão pronta. Mas por que reagiram assim? De acordo com a tradição bíblica, os discípulos, Pedro, André, Tiago e João, já eram seguidores de João Batista. João Batista havia dito muitas vezes: após mim vem aquele que é maior do que eu. Esse eu não tenho assim condição de desatar a sandália dos pés. Ele é muito poderoso, ele é maior que eu. E por isso, quando Jesus os chamou, eles foram de imediato obedecendo aquilo que já estava no coração dele. Jesus era muito maior do que João Batista. Tanto que João Batista, quando os discípulos disseram: Senhor, Jesus está levando todos os nossos discípulos. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Deus nos faz vários chamados hoje em dia. Na pequena vila da Índia, Deus chamou Aston, um menino que teve um sonho. Esse sonho era de Jesus voltando. Aston ficou tão impressionado que acordou de madrugada gritando: aleluia, aleluia. Sua mãe foi até no quarto dele e disse: que foi, Aston? Ele disse: eu tive um sonho, eu vi um rei nas nuvens do céu voltando com muitos anjos mesmo. E Aston contou esse sonho para centenas de pessoas na sua vila. E quando o missionário passou por ali,
ele pôde explicar o que significava o sonho de Aston e centenas de pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Na pequena ilha de Zalissa, na Birmânia, um homem idoso chamado Hyun Sung. Esse homem teve um sonho onde ele viu um lago de fogo muito grande e muitos dos seus compatriotas e amigos estavam sofrendo nesse lago de fogo. Ele ficou muito preocupado. Contou isso para os seus vizinhos e todos ficaram preocupados. Seria isso uma visão sobre um castigo que viria sobre os moradores da vila? E ele contou isso para centenas de pessoas. Quando o missionário passou por lá e ouviu a respeito do sonho de Zimontum, ele abriu a Bíblia, mostrou no Apocalipse que realmente haveria um lago de fogo e enxofre para destruir os ímpios. Mas as pessoas deveriam aceitar Jesus e ficariam livres desse lago de fogo e enxofre. E assim, centenas foram batizadas e se tornaram crentes em Jesus Cristo. Deus nos faz vários chamados. E nos chama também através da lição dessa semana, para que possamos nos dispor para segui-lo e fazer o seu trabalho e cumprir a sua missão. Precisamos avisar as pessoas que Jesus em breve virá. Ele conta conosco. Deus abençoe a todos e que haja uma bênção em cada coração para sermos assim espontâneos no chamado que Cristo nos faz. Que haja uma bênção em seu coração. Fica com Deus.